A regularização de multas do Detran é uma necessidade, né? Você precisa ter uma parceria entre esse Trans e Detran para que haja uma possibilidade de se pagar, por exemplo, essas multas através dos sites do Detran, saber exatamente como é que faz para tirar os boletos. E aí você ter ali tudo reunido, concentrado no mesmo lugar, os espaços para o seu controle, né? Pagar as multas em coisas do tipo. Só que esse Trans teria perdido um prazo de renovação desse convênio, dessa parceria Detran-Esse Trans. E muita gente que tem multa da Esse Trans, né, no município de Teresina, não sabe exatamente como é que vai fazer esse pagamento agora. Nós vamos trazer mais informações para você, ao vivo, na tela aqui no Jornal do Piauí, Bartolomeu Almeida, para falar a respeito desse assunto. Bartolomeu, não sei você é um cara que não tem multa, talvez tenha, não tem, não sei. Eu tenho uma só. E aí você já não tem o dinheiro para pagar, já tem dificuldade para entrar no site. Os caras ainda não fazem o convênio. É a receita perfeita para essa multa passar aí e a gente acabar não pagando, né, Bartolomeu? Boa tarde para você. Boa tarde para você, Joelson Jordani. Boa tarde para o telespectador que está ligado no Jornal do Piauí. Olha, Joelson, procuro sempre dirigir levando em consideração o que diz lá o Código de Trânsito Brasileiro, viu? Além de pesar no bolso, né, as multas, né, e ainda corre o risco, né, de você dirigir, então, fugindo das normas, de repente ser acidentado ou acidentar alguém. Joelson, nós estamos falando direto da sala da diretora-geral do Detran, aqui no Detran, para falarmos exatamente desta situação, desse impasse que existe entre a Esse Trans e o Detran. Esse convênio é um convênio de 2 anos, sempre aconteceu esse convênio, mas este ano ele não foi renovado. Nós estamos aqui ao lado da diretora Luana Barradas, que vai trazer mais informações para saber o que é que está acontecendo, quais são os prejuízos, então, para as pessoas diante da não renovação deste convênio. Diretora, uma boa tarde para a senhora. Por qual motivo, então, esse convênio que sempre existiu do Detran com esse Trans, este ano não foi renovado? Boa tarde, Bartolomeu. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos os telespectadores da TV Cidade Verde. Então, na verdade, o que ocorreu foi uma desídia da Esse Trans, no qual todo o convênio tem seus direitos, deveres e prazos, né? E não seria diferente para renovar o convênio, né? No próprio convênio diz que a Esse Trans teria que se manifestar, né? Querendo renovar o convênio, né? Tinha 30 dias para fazer isso. Então, ela tinha que fazer agora no mês de maio, né? Não foi feita a manifestação, mas ainda assim, prezando pela boa prática da administração, nós do Detran oficiamos a Esse Trans, mais precisamente dia 30 de maio, no qual a gente só teve a resposta da Esse Trans dia 9 de junho, no último dia útil do convênio, né? E nós sabemos que renovação de convênio, ele tem todo um trâmite, tem um checklist, tudo mais, para poder você renovar. Então, até hoje ainda não temos ainda o checklist completo da Esse Trans para poder haver a renovação e eles terem acesso aí novamente ao sistema do Detran para poder resolver as questões da Esse Trans. Como é que essa questão está sendo resolvida? Como é que os usuários estão tendo acesso, então, a este banco de dados, então, para obter as informações relativas a algum processo e multas, inclusive, aqui através do Detran? Bem, na verdade, a gente precisa deixar claro que as multas que são de competência do município são resolvidas na Esse Trans e não no Detran. O Detran apenas trata a informação para liberar ou não, porventura, por exemplo, um documento de veículo. Então, o documento de veículo hoje você precisa pagar o IPVA, pagar o licenciamento e está isento de multas. Então, o que pode estar ocorrendo é que algum condutor, proprietário de veículos, tenha uma multa que não foi penalizada a tempo pela Esse Trans e essa informação não chegou ao Detran. E isso deve estar causando algum empecilho para esse proprietário de veículo estar retirando o seu documento do carro. Certo. Quais são o automóvel, né? Quais são os prejuízos, então, pela falta de renovação deste convênio, então, para os usuários? Então, para o usuário, você não consegue andar regular, né? Se você tiver uma multa na Esse Trans, você não consegue tirar o seu documento de veículo e você está, muito possivelmente, andando irregular nas vias de Teresina. Então, são infrações anteriores a abril de 2022? Sim, são anteriores a abril de 2022 e que precisa se destacar que, pelo Código de Trânsito Brasileiro, a Esse Trans ela tem 30 dias para permitir a defesa prévia do condutor
e tem até 180 dias para poder penalizar. Nós temos um lapso aí, de abril de 2022 para cá, de 1 ano e meio. Então, mostra a ingerência da S-Trans com relação a essas multas, porque já deveriam ter sido penalizadas e esses condutores e proprietários de veículos não estão tendo esse tipo de problema. Ou seja, mesmo então com a prescrição do prazo para a renovação do convênio, ainda há tempo hábil então do Detran celebrar este convênio com a S-Trans? Sim, com certeza, é possível, só basta a S-Trans preencher todo o checklist de documentação, que a gente está aqui, nós, o Detran, estamos à disposição da S-Trans para resolver esse problema o mais rápido possível, porque nós estamos, no Detran, preocupados com o usuário, não com a relação de S-Trans e Detran. Nós estamos preocupados com o nosso proprietário de veículo, com o nosso condutor teresinense. É possível a S-Trans fazer esse trabalho, então, de acesso a esse banco de dados sem a utilização aqui do Detran? Ou seja, um banco de dados nacional? O Banco de Dados Nacional, na verdade, ele já tem acesso desde abril de 2022. O problema são das multas posteriores, né, 2021 e, porventura, até abril de 2022. Ok, então, muito obrigado à diretora do Detran, Luana Barradas, pelas as informações, Joelson. Vamos aguardar, portanto, um posicionamento da S-Trans a respeito desse impasse com a renovação deste convênio, que é celebrado de 2 em 2 anos entre o Departamento de Trânsito do Piauí. Volto com você, Joelson Jordani. Tá certo, muito obrigado, Bartolomeu, obrigado pelas informações. Bartolomeu Almeida, falando a respeito desse assunto do Detran, inclusive em nota, a S-Trans falou a respeito do assunto, respondeu, né, a essa provocação, disse que os procedimentos de baixa de multa por pagamento, baixa de multa por prescrição, penalização de infrações e conversões de multas em advertências, cujas infrações foram lavradas anteriormente a 19 de abril de 2022, estão temporariamente suspensos. A S-Trans disse ainda que o Detran Piauí bloqueou o acesso da S-Trans ao sistema e que, até o momento, não há uma data prevista para o retorno das operações. A nota segue afirmando que já acionou a Procuradoria-Geral do município para judicialização da questão e que todas as medidas cabíveis para garantir o retorno mais breve possível dessas multas já foram tomadas para facilitar a vida aí dos motoristas que foram multados pela S-Trans. Vamos aguardar o que é que vai acontecer em relação a esse fato, né, para que a população possa, de fato, utilizar o sistema de novo.